Luz, temos. Som, Temos. claquete. Programa 4. Escola de Cinema. Oi, meu nome é Gustavo e essa é a terceira temporada da Escola de Cinema pela Vale TV. Espera ali no corredor. Ai, meu Deus. Bota alguém sentada lá e aí fica vendo onde é que tem som. Então tem que chegar mais próximo. Tinha que ter uma luz atrás dela. Temos. Item 4, artista Sonilda. Oi, gente, aqui é a professora Sonilda. É um prazer estar com vocês aqui na Escola de Cinema. Eu dou aula de pintura, introdução à pintura e experimentação em pintura na Escola de Artes e também sou artista plástica. Como você descreveria a sua infância em relação à arte? Bom, em relação à arte, a minha influência mais era questões de ver assim quadros ou pinturas que eu achava interessante. O meu irmão, que desenhava muito bem, eu gostava de ver ele desenhando. Na escola, eu gostava muito de desenhar, mas eu gostava muito também de dança. E meu sonho era ser bailarina quando era criança. Então tinha aquelas caixinhas de música, né, com as bailarinas dançando, eu achava o máximo aquilo. Mas também tinha muita influência de música na minha casa, porque meu pai toca acordeon, meu irmão também toca acordeon, e eu até comecei a aprender a tocar com eles. Mas depois na escola eu fui começando a desenhar, e sempre gostei, como eu falei, né, brincadeiras de criança, assim, eu gostava de fazer os móveizinhos, pegava caixinhas de remédio, e fazia os móveis das casinhas de boneca, né? E na época existia a tal das bonecas de papel, então eu desenhava as roupinhas, né? Quando eu ganhei, com 7 anos, a Suzy Artista, aquilo também me despertou, assim, para Paris, né? Porque os artistas famosos na época eram tudo de Paris. E a roupa dela era muito estilosa, era uma calça pantalona laranja, com uma palheta de cores bordada, assim na perna, eu achei o máximo aquilo. Tinha uma bata toda floreada, ela tinha uma boina, nossa, aquilo eu achei demais, né? E
assim, sempre brincando com ligações com arte, moda. Eu gostava de fazer desfile de moda com as roupas da minha mãe. Eu também brinquei muito de escolinha, né? Esses dias até uma aluna perguntou: professor, por que tu resolveu ter a profissão que tu tem hoje? E eu disse: primeiro porque eu sempre sonhei em ser artista, né? Ganhei boneca, Suzy artista, aquilo começou a me despertar, né? E depois eu gostava muito de brincar de escolinha, né? Acabou que eu virei professora, né? Não era a princípio a minha intenção, né? Mas acabou que deu nisso. Mas muitas brincadeiras minhas influenciaram na minha formação, na minha carreira. Porque eu acabei fazendo o curso de técnico em decoração no Pasqualini. E então tem tudo a ver com decoração de interior. Então, como eu falei, eu fazia, né, os meus móveizinhos, eu dividia a casa da minha mãe com vassouras, né, quando eu brincava de casinha com as minhas amigas, né? Então isso me influenciava muito. E uma época eu quis fazer um curso de estilista de moda. Aí meu pai procurou até um curso. Só que naquela época, não sei, eu acho que não tinha assim muitas pessoas com muitas formações assim bem específicas, né? E aí o curso eu comecei a fazer, daqui a pouco a professora sumiu. Tipo, acabou o curso, eu não concluí. E aí no outro ano, então, eu entrei no Ateliê Livre da Prefeitura de Novo Hamburgo. Eu tinha 13 anos e era onde é hoje a Secretaria de Cultura, ali em Hamburgo Velho. Então eu fiz iniciação a desenho e desenho, fiz 2 anos lá. Aí depois, quando eu comecei a fazer o curso técnico em decoração no Pasqualini, aí eu não consegui mais fazer o curso, né? Porque exigia muito, e isso a gente percebe, eu pelo menos percebo muito com os meus alunos aqui. Quando eles entram no ensino médio, muitos acabam desistindo do curso por causa da demanda da escola, né? 3, 2, 1. Gente, você tá assistindo a Escola de Cinema, não sai daí. E aqui fica acenando, tá? De novo. 3, 2, 1, vai. Gente, você tá assistindo a Escola de Cinema, não sai daí. Isso, agora respira. Valendo! Gente, você tá assistindo a Escola de Cinema, não sai daí. E aí depois eu resolvi então fazer o curso de Belas Artes na Fevale. Eu entrei em 92 e aí eu fui descobrindo, né, as artes mesmo, assim. Ali realmente eu comecei a me dedicar bastante, né? Eu adorava as aulas de desenho de modelo vivo, era o que eu mais gostava. A gente tinha realmente um modelo que ficava ali, era a modelo, né, que posava pra gente. Eu gostava muito de desenhar a figura humana, o corpo humano, né? E até agora estou fazendo esse resgate de novo com aquarela, né? Que eu tenho desenhado bastante retratos de aquarela. Mas na época da faculdade, a gente aprende muitas coisas, assim. E na época eu gostava muito de desenhar, mas eu não sabia ainda para que lado eu ia, né? Porque eu sempre gostei, como eu falei, de desenhar, mas na faculdade eu aprendi a pintar, a gente aprendeu xilogravura, cerâmica, né? Teatro, tinha música, a gente teve que aprender a tocar violão, né? A gente teve aulas de cinema, era muito bom o curso, era muito completo, né? Só que eu entrei para ser artista, né? Eu queria ser artista. E aí o curso era licenciatura em educação artística. Mas aí a minha turma, a maioria queria ser artista. Então a gente começou a reivindicar, né, e conseguimos que o nosso curso, no último ano, a gente podia escolher se queria se formar em bacharel em artes plásticas ou licenciatura em educação artística. Então, em 98, eu me formei em bacharel em artes plásticas, só que daí, como eu já tinha feito muitas cadeiras de licenciatura, eu pensei, vou fazer também licenciatura, né? Faltava um ano, basicamente, aí em 99 eu terminei e em 2000 me formei em licenciatura em educação artística. E foi bem interessante, porque se eu não tivesse feito licenciatura, hoje eu não poderia estar aqui dando aula, né? E também eu me surpreendi muito quando eu fiz o estágio, né? Porque daí eu vi que, nossa, para que a gente estuda tanto, guarda tanto conhecimento pra gente, por que não compartilhar com as pessoas, né? Então isso me levou a dar aula, né? Mas na minha questão
relacionada a artista, né? Em 98, quando eu comecei então a explorar o tema que ia ser o meu trabalho de conclusão, né? Eu acabei fazendo estilogravura e aí eu fiz uma pesquisa relacionada a uma única matriz, que essa matriz eu tirava várias cópias dela em suportes diferentes. Então foi uma pesquisa em como transformar essa mesma imagem em imagens diferenciadas com suportes diferentes, né? E foi uma pesquisa muito legal. Eu consegui, assim, aprender muita coisa e o meu trabalho foi muito potente, assim, na época. Eu participei de várias exposições, salões, cheguei a ganhar um primeiro lugar no Top Student de Porto Alegre, que era de todo o Rio Grande do Sul, né? E na época, tipo, um artista de Novo Hamburgo, né? Ganhar de Porto Alegre, sabe? Então, nossa, né? Eu nem tinha muita noção, mas meus colegas depois falaram, né? Então foi bem legal, saiu no jornal e tudo, né? Aí eu participei de várias exposições, até em Porto Alegre eu participei mais até de outros salões, da Câmara de Vereadores, participei também no gasômetro, participei na Caixa Econômica Federal, que foi minha primeira individual lá. Depois em Curitiba também participei no salão com 2 trabalhos. Só que daí já em 2001 foi quando eu participei, eu comecei a ver que peraí, eu tô começando a investir muito e ter pouco retorno, né? Então essa questão do artista também, de se lançar, não é muito fácil, né? A gente acaba tendo que desembolsar muito, né? E aí, nessa época, em 2000, eu já estava casada, então eu já comecei a diminuir um pouco a minha produção, porque daí eu comecei a me dedicar, digamos, mais ao lar, né? E eu até fazia curso na época na Tele Livre da Prefeitura de Porto Alegre. Eu ia toda semana para lá, né? De trem, né? Depois pegava um ônibus. Mas eu gostava muito do que eu fazia, né? Só que aí realmente a questão financeira começou a ficar muito apertada, né? E aí eu comecei a parar de produzir, comecei a parar de ir para Porto Alegre, comecei a parar de fazer cursos. E aí realmente eu dei um tempo, assim. Parei e só me dediquei à escola. Daí participava de concursos com trabalhos da escola, né? Até em 2006, eu acho que foi, eu participei do Arte na Escola, né? Cheguei a ser selecionada com o trabalho que eu fiz na Bienal, na escola que eu trabalhava, né? Mas não cheguei ao melhor. Eu achei engraçado esse concurso, porque várias pessoas foram escolhidas para semifinal e ninguém ganhou, não escolheram ninguém. Achei muito estranho, né? Mas tudo bem, né? E aí essas coisas às vezes decepcionam um pouco a gente, sabe? Fica meio, tu te mato trabalhando, criando, inventando, né? E aí eu dei realmente uma pausa, assim. Aí eu sempre quis trabalhar aqui na Escola de Artes, que era o meu sonho, né? Porque, eu fiz o curso na Tele Livre da Prefeitura, né? Tinha toda essa formação, sempre estudei, sempre me especializei, sempre fiz muito curso no Iberê Camargo, sempre levei meus alunos em exposições, bienais, né? Eu acho isso muito importante. Eu acho que o artista tem que estar, tanto o artista como o professor, tem que estar sempre se atualizando, né? Sempre estudando, sempre indo atrás, né? E basicamente eu nunca deixei de ir atrás, né? Mas na questão artística, assim, eu dei um tempo, né? E aí quando eu entrei aqui na Escola de Artes, em 2022, aí sim eu comecei de novo, né, a produzir. Porque aí eu tive que relembrar um pouco, né, porque fazia muito tempo que eu não pintava, né, e aquarela então, né, que os alunos, logo que eu entrei, começaram a pedir aquarela, né, eu não aprendi aquarela na faculdade. E cheguei a tentar fazer um curso lá em Porto Alegre, né, fiz até, foi tipo uma oficina, assim, em 2007, eu acho. Nossa, achei que eu não tinha jeito para aquilo, né. E aí, nesse sentido, eu fico pensando que às vezes é bom a gente dar um tempo. Porque a gente vai amadurecendo e vai vendo os potenciais que a gente tem, né? E aí eu comecei a estudar aquarela em 2023. A fazer oficinas, a praticar. Aprendi muito sozinha, claro que eu tenho toda a minha formação que eu tive na faculdade, né? Isso ajudou muito. Mas aprendi muito sozinha e olhando os vídeos. Hoje em dia tem essa facilidade do YouTube, né?
A gente olha vídeos, aí facilita bastante, né? Então, isso me ajudou muito e a prática, né? Meu pai sempre falou dedicação, dedicação, dedicação. E é isso, né? Para a gente ser bom no que a gente quer, a gente precisa se dedicar. Então, eu comecei a estudar muito depois que eu entrei aqui na Escola de Artes, né? Ou melhor, relembrar o que eu já tinha estudado, né? Voltar a estudar o que eu já tinha estudado, ver o que está acontecendo hoje em dia, porque os materiais são outros, né? Tem coisas que são muito mais fáceis hoje em dia, os materiais, a gente tem muito mais acesso. Então, voltei a me dedicar bastante, né? E surgiu aí convites para expor, né? E isso aí me deu um ânimo, assim, né? E aí eu comecei a retornar para dentro de mim, né? E isso é uma coisa importante, que o artista precisa se conhecer, né? Precisa voltar para dentro de si, muitas vezes, né? Para pensar o que ele quer passar com a sua arte, né? Claro que a gente nunca vai atingir a todos, né? Mas eu penso que quando eu produzo alguma coisa, eu quero que as pessoas se sintam tocadas, né? E aí eu comecei a produzir alguns trabalhos, principalmente com as técnicas que eu desenvolvo aqui na escola, até porque eu, como sendo uma professora de pintura, eu acho importante eu mostrar isso para os alunos, né? O que a gente pode desenvolver com a pintura. Mas eu sempre gostei muito também de pesquisar outros materiais. E a questão de montagens com outros materiais, recorte, colagem, experimentações. Tanto é que na época da xilogravura eu experimentei muitos materiais diferenciados. Então, quando as pessoas vão ver uma pintura, não é só a tinta que tem ali, né? Tem o papelão, tem o gesso, tem o pigmento natural, tem o batom, tem materiais que a gente nunca imaginou que poderia utilizar. E esse tipo de coisa eu gosto de mostrar para meus alunos também. A questão da tua criatividade, de tu ver a arte onde não tem. Para alguns, né? Mas muitas vezes a gente descobre coisas, né, em materiais inusitados, né? Às vezes para algumas pessoas aquilo é lixo e para outras pessoas aquilo é arte. Então depende como tu transforma. Você está assistindo a Escola de Cinema? Não sai daí! Tá. Você está assistindo a Escola de Cinema, não saia daí. Deixe seu like. Então depende como tu transforma, né? Aí eu vejo artistas que eu estudei, né? Artistas que eu acho interessante o trabalho, que nem o Vicky Muniz, usa tudo que é tipo de material que tu possa imaginar para criar trabalhos diferentes. Nessa questão de trabalhar com a imagem, questão do distorcido, de tu ver outras coisas em um só trabalho, tem muito a ver com o Escher, que me influenciou bastante. A questão do sentimento, da energia feminina, da força, que tem a Frida Kahlo, que eu gosto muito do trabalho dela. Até agora, dia 8 de agosto, vai abrir uma exposição minha ali na Urbano Arts. Então, vocês vão perceber e vão poder ver essa questão do feminino. Eu trabalhei bastante a questão do feminino, do sentimento. Eu gosto de mexer um pouco com o público nesse sentido de tocar as pessoas, né? Porque eu percebo hoje em dia que as pessoas, em geral, não gostam de falar de certos tipos de sentimentos, né? Só que a gente é humano, a gente sente, né? E é importante isso. Então é muita coisa assim que me move como artista, né? Como professora também, né? Eu tento despertar essas coisas dos meus alunos também quando eles vão criar. O que tu quer passar? Quem é tu, né? Quando tu vai fazer um trabalho. Então eu acho importante esse tipo de coisa. Qual é o processo criativo? Bom, como eu comentei um pouquinho antes, né? O meu processo criativo normalmente vem do momento que eu estou, assim, do que eu estou sentindo, né? E às vezes, como eu falei, eu vejo a arte em certas coisas e penso, isso eu poderia criar tal coisa, isso eu poderia criar tal coisa, eu poderia usar isso para fazer aquilo, né? E nem eu estou trabalhando agora com a temática do coração, né? Desde o ano passado.
E aí, por que surgiu essa questão do coração? Porque o coração é um símbolo, né, que representa basicamente o amor, né? Mas o coração pode ter vários significados para várias pessoas, né? O coração tem a ver com o sentimento de dor, de amor, de perda e assim vai, né? Várias coisas. Então, eu comecei a relacionar o coração com coisas que aconteceram na minha vida, né? E foi bem no momento que eu estava fazendo, digamos, revisões, exames com o coração, né? Relacionados ao coração, eletrocardiograma, coisas assim. E daí eu comecei a pensar, o que eu poderia utilizar, né? Até esses eletrocardiogramas para criar algum trabalho. E a forma, né? O símbolo do coração, né? E aí isso começou a vir lembranças de sentimentos que me tocaram o coração, né? Que me marcaram tanto em momentos bons quanto ruins, né? Momentos de tristeza, momentos de alegria, né? E aí eu comecei a associar também com as questões de coisas que eu já vivi, né? Então, assim, como eu falei antes, eu gosto de colocar nas minhas obras coisas que tocam as pessoas, que façam elas pensar. Então, isso que me impulsiona para criar. Teve algum momento que você pensou em casar? Sim. Que foi bem naquela época que eu falei, né? Que daí foi no salão da Paranaense, 50º Salão Paranaense, que eu mandei 2 obras. Eu tive que contratar uma transportadora. Aí eu tive que fazer uma embalagem própria. Tive que botar dentro de uma embalagem de madeira. Então tudo isso foi um gasto. Para Curitiba, imagina, foi bem caro, assim, frete, tudo, né? E daí eu pensei, meu Deus, olha quanto dinheiro eu tô investindo para não ganhar, tipo, o primeiro prêmio, segundo, terceiro, que seja, né? Então isso aí me deixou um pouco frustrada, assim, porque a gente investe em material, investe para conseguir participar de salões, de repente ganhar alguma premiação, ou às vezes não ganhar nada, né? Então nessa época realmente eu posso dizer que eu parei. Que eu dei uma pausa, eu parei mesmo, né? Eu parei de produzir, claro, sempre dava uma desenhadinha ou outra, mas assim, produzir para participar de salão, de exposições, eu realmente parei. Pensei, não vou mais, né? Não vou mais fazer isso porque é muito gasto. E aí me dediquei muito à minha profissão como professora, dar aula, né? E como eu falei, a arte sempre ficou comigo, né? Sendo professora de arte, eu sempre fui muita exposição, Bienal sempre fui, em São Paulo e aqui sempre fui. Como eu falei, eu acho importantíssimo isso, né? Então, eu não produzi mais, né? Me alimentava de arte, mas não produzia, né? E aí, como eu falei, quando eu retornei à escola de arte, aí sim eu comecei a produzir. E aí, o que eu percebo? Eu produzo muito mesmo, tem muita coisa, né? E aí, às vezes, eu não tenho espaço para guardar, né? Porque daí, quando eu tenho as ideias, eu tenho muitas ideias. Tudo desperta, assim, tudo começa, nossa, sabe? É isso, eu podia fazer aquilo. E que nem agora para essa exposição, eu tenho muitos quadros que eu poderia expor, mas eu tive que selecionar, né? Eu selecionei 20, mas eu teria muito mais, né? E eu poderia fazer muito mais quadros, mas eu pensei, não, calma só, né? Porque onde tu vai guardar tudo isso, né? E bem isso, aí tu produz, aí dificilmente tu vende, sabe? Porque quer queira ou não, quando a gente faz uma exposição temática, nem todo mundo vai se agradar. Porque é uma coisa muito íntima, muito pessoal, é uma produção que o artista está fazendo, né? Tem artistas que produzem, digamos, obras mais vendáveis, né? Outros nem tanto. Então, às vezes também fica complicado para a gente vender, né? É verdade que você colocou obras fora? Sim, coloquei muitas. Foi em 2019. Como eu falei, eu sempre quis trabalhar nessa escola, né? Eu já tinha tentado algumas vezes entrar aqui e sempre recebi um não.
Aí nós estávamos fazendo umas arrumações lá em casa e eu disse para meu marido, quer saber, eu não vou usar mais nada disso mesmo. Eu não consigo trabalhar na escola de arte, que era o meu sonho, para produzir, né, tipo, vender quadros, isso, aquilo, às vezes é complicado. Então eu tinha muitos desenhos, eu tinha muitas gravuras, eu tinha coisas da época da faculdade. Eu pensei, ai, quer saber, é muita papelada, eu vou botar fora. E aí realmente eu botei muitos desenhos fora. Foram, assim, ó, sei lá, umas 2, 3 caixas de papel e de desenhos, de gravuras, eu coloquei fora. Que conselho você daria para um artista que está recém começando na arte? Bom, a primeira coisa é fotografar seus trabalhos, né? Fazer um currículo, fazer, como a gente diz, uma mini bio, fazer um portfólio, né? E começar a participar de tudo que é concurso que aparecer, de tudo que é edital, né? Para conseguir exposições. E uma coisa que eu sempre escutei e tenho percebido que realmente é bem válido isso, quem não é visto não é lembrado. Então é importante que você participe das exposições, que você mantenha contato com as pessoas, né, para poder realmente conhecer outros artistas também, conhecer outras pessoas, outros ambientes onde as pessoas ligadas à arte circulam, né, para as pessoas te conhecerem e tu começar a mostrar o teu trabalho. Agora, uma coisa que eu acho que falta muito em mim, que eu aconselho a todos os artistas que estão começando a ter mais cara de pau, né? Chegar e dizer, meu trabalho é assim, sabe? Quer ver meus trabalhos, mostrar as fotos, sabe? E chegar nas galerias e pedir para expor, porque, como dizem, um não a gente já tem, né? Mas eu sinto que falta isso em mim, né? Eu sou uma pessoa assim que às vezes eu me sinto um pouco envergonhada de chegar e botar a cara, né? A cara assim, tô aí, né? Eu quero agradecer pela professora Su pelo sorriso. Ficar para a dúvida. Obrigada. Eu que agradeço, eu me sinto honrada por esse convite e estou achando maravilhoso esse trabalho de vocês, que vocês continuem assim. Parabéns. Obrigada. Vamos tirar uma... Olhando alguma coisa.